Aqui. Aqui eu não, aí eu não posso ir lá, às vezes eu gosto de ir lá, né? Vou ter que ficar aqui, ó, de castigo. Estou de castigo aqui. Qual que é a margem de movimentação que eu tenho, Alexandre? Vou pegar os dois quadros inteiros. Na porta, os dois lados. Tá, então aqui eu estou tranquilo. Se eu quiser dar uma saidinha aqui, normal. Tá. Não, eu acho meio assim, formal demais, né? Na verdade, eu nunca falei num púlpito, assim, lá no VP tem, eu nunca fico atrás. Sempre fico andando. Essa é a minha primeira experiência. Ah, tá. Só vou fazer uma lição de abertura. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que estão nos vendo, aqueles que chegaram hoje, né? Que vieram, acho que é a primeira vez, né, da sua irmã Alice. Aqui. Então, muito bem-vinda, né? Só dar um recadinho que a gente entrou com a campanha agora, para variar, a gente e as campanhas, né? A gente está com a campanha do Dia das Crianças. Nós vamos fazer a festa lá na Cidade Nova. A gente já tem um projeto há 7 anos de evangelização com crianças e adolescentes. Agora tem evangelização infantil e tem também para os jovens, né? A mocidade. E a gente faz todo ano, esse é o 5º ano que a gente faz a arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado. A gente separa por sexo, por idade. É um trabalho bem legal que a gente faz aqui. Então a gente precisa de doação de brinquedos, a gente faz cachorro-quente, então molho, salsicha, refrigerante, enfim. Pipoca. Então, assim, se puder doar, quem quiser participar da campanha com a gente, é só entrar em contato na página, a gente vai buscar. E agora eu vou começar a passar nas escolas, né? No SESI, Objetivo, no COC. Qual mais escolas que a gente coloca? Acho que são essas, SESI, Objetivo e COC. E vamos tentar colocar em mais uns pontos. Na Sicredi também, na Sicredi nós vamos colocar. Então a gente conta com a colaboração. Geralmente, o ano passado foram acho que mais de 800 brinquedos arrecadados. Tiveram lá a festa para a comunidade, então teve 1.100 pessoas na festa. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer. Então a gente precisa da colaboração de todos. Vamos então. Hoje a gente recebe nosso amigo André, novamente, né? Muito bem-vindo, André. Obrigado. A essa casa. O tema é o ser humano na visão espírita. Que bom, vamos prestar bastante atenção para ver se a gente está caminhando, né, André? Aí dentro do Evangelho de Cristo. Então vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, né, do dia a dia. Entrar em contato com o nosso Pai, em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão mais velho. Agradecer aos nossos amigos espirituais, o mentor dessa casa, a todo o apoio que a gente tem da espiritualidade amiga, pedindo que leve a todos neste ambiente e no ambiente de quem está nos assistindo, tranquilidade, paz, para que a gente consiga entender um pouco do Evangelho do Cristo, entender a mensagem que vai ser falada hoje. Pedimos que a espiritualidade acompanhe, esteja do lado do André, intuindo, amparando e nos aparando também para melhor entendermos a mensagem do Cristo Consolador. Agradecemos a presença de todos e nessa vibração de amor, damos então por abertos os estudos de hoje. Que assim seja. André, fica à vontade. Deixa eu só para você. Tá bom?
Obrigado. Obrigada a você. Novamente, boa noite a todos. É sempre uma alegria. Agradeço o convite. Temos vindo aqui com alguma frequência e sempre uma alegria no coração poder compartilhar algumas reflexões, né, da nossa querida doutrina do Evangelho de Jesus. O que eu trago para vocês hoje, para nós, é uma reflexão a respeito do que é sermos seres humanos na visão espírita. O que nos define como humanos? Em contraposição àquilo que também é criatura de Deus, mas não é humana, né? O que mais do que isso, o que é ser humano em pleno século XXI? O que nos coloca como no papel evolutivo, no papel da humanidade como um todo, nesse exato momento que nós vivemos, um momento conturbado, um momento de transformações profundas que a humanidade passa, e nós, como parte dessa humanidade, espíritos eternos em evolução. Eu vou propor dois momentos para nós. O primeiro momento, que vai ser um momento mais longo, é um momento que eu prefiro chamar, eu gosto de chamar como um momento de uma abordagem objetiva. Vamos colocar uma análise a partir de uma certa distância dessa questão. Vamos nos distanciar, vamos analisar, vamos pensar o conhecimento espírita a respeito desse assunto, procurar situar essa questão tanto no tempo como no espaço. Essa seria uma abordagem, um momento objetivo. E num segundo momento, no momento final, eu gostaria de convidá-los, eu vou convidá-los a um momento subjetivo, a um momento em que nós faremos uma aproximação mais íntima, mais pessoal dessa questão de ser humano. Então, dois momentos, um momento objetivo, mais analítico, mais racional, e um momento subjetivo. Ser humano. Na visão espírita, o homem, o ser humano, Kardec coloca isso já na introdução do Livro dos Espíritos, nós, como encarnados, falando em ser humano como encarnado, nós somos formados, nós somos constituídos por três aspectos, três dimensões. A dimensão do corpo físico, que é animado por um fluido vital, uma energia vital. Essa energia vital nós compartilhamos com os seres vivos, as plantas, os animais, E esse corpo físico também, a substância que forma esse corpo físico é a mesma que forma de todos os corpos materiais. Não existe distinção. Então nós temos um corpo físico, nós temos um espírito, nós somos um espírito, uma alma, um espírito encarnado, seria o segundo elemento que nos constitui, e um terceiro elemento é um elo entre esses dois elementos. Nós chamamos no espiritismo de perispírito. O espírito puro não pode atuar na matéria bruta, então ele precisa de um elo, e esse elo nós chamamos de perispírito. Então, o ser humano na visão espírita, ele é trino. Ele tem corpo com vitalidade, ele é espírito, alma espírito encarnado, alma, e ele tem um elo chamado de perispírito entre esses dois constituintes. Nessa visão trina, o ser humano é como que um microcosmo. Por que você pode falar isso? Porque se você amplia a visão e pensa na criação toda, qual que é a visão espírita? Você tem Deus, aí você tem princípio inteligente, você tem matéria, então você tem uma trindade também. Você tem Deus, espírito e matéria, mas você tem também o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Porque também o espírito, o princípio inteligente, não pode animar a matéria, ele precisa de uma substância que está entre a matéria e o princípio inteligente e que permite ao princípio inteligente atuar na matéria. Então, colocando Deus como criador, nosso criador à parte, a criação como um todo também é trina.
você tem princípio inteligente, você tem matéria e fluido cósmico universal. E o ser humano também traz essas 3 dimensões. Pelo corpo físico eu participo da matéria, pelo espírito eu sou princípio inteligente e pelo perispírito, que é uma transformação do fluido cósmico universal, eu tenho um elo entre princípio inteligente e matéria. Então, nós somos, em menor escala, uma versão da criação divina cósmica. Nós somos trinos nesse aspecto. Mas isso nos coloca também em irmandade, né? Em fraternidade com toda a criação. Esse cachorro que está latindo, ele também tem corpo, ele também tem energia vital nesse corpo, ele também tem um perispírito e também tem um princípio inteligente que sobrevive na hora que ele desencarna. Então, nós, por essas características trinas, nós somos irmãos, nós compartilhamos muita coisa em toda a criação. Então aí vem realmente a nossa pergunta. O que nos define como humanos? Nesse aspecto trino, há outras criaturas no universo, e muitas delas, que compartilham também dessa mesma característica trina. Então, a ideia é nós buscarmos o que realmente nos difere de um cachorro, por exemplo. Né? Talvez você vá, mas isso é óbvio. Eu espero que a gente possa evoluir um pouquinho e perceber que talvez não seja tão óbvio assim. E ver o que o Espiritismo nos diz a respeito disso. O que nos distingue dos animais? Né? Kardec se interessou muito por essa questão. Se você pega no Livro dos Espíritos, segunda parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o mundo dos espíritos, né? E a relação do mundo espiritual com os seres vivos. E no último capítulo, Kardec trata dos 3 reinos. Ele trata do reino mineral e vegetal. Aí tem um capítulo uma seção dentro do último capítulo, que é o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele fala assim: o homem e os animais. E você tem 19 questões ali. É uma sessão, em termos de Livros dos Espíritos, é uma sessão razoavelmente longa, em que Kardec procura, com os espíritos, buscar essa fronteira entre a humanidade e os outros animais, os outros seres vivos, principalmente os animais. E Kardec tateia, baseado na ciência, era um homem muito culto, a gente sabe, ele vai ficar buscando com os espíritos, fazendo questões, buscando essa fronteira entre o homem e os animais. Né? E depois dessa questão, tem a mais 3 questões sobre metempsicose, que é a teoria antiga, muito antiga, tipicamente atribuída aos egípcios, de que a alma humana pode reencarnar num animal. Metempsicose. Os orientais ainda acreditam nisso. Então, esse final desse capítulo sobre os 3 reinos, que é o último capítulo dessa segunda parte, Kardec explora essa fronteira entre o humano e o animal. E o que os espíritos falam para ele nessa parte? Primeiro eles falam, né, os espíritos, uma boa parte dessas mensagens, diz que o princípio inteligente que anima o homem, o espírito humano, ele evoluiu através dos reinos. O que nós somos hoje como humano, o espírito humano, ele evoluiu através dos reinos primitivos. Pelo menos do reino animal eles garantem. Há quem fale do reino mineral, vegetal, alguns até arrojados no reino mineral. Mas com certeza do reino animal. Né? O princípio inteligente que nos anima, ele evoluiu, ele não foi criado como ele é. Como tudo no universo, ele evolui em direção a Deus. E os espíritos falam que essa é uma grande harmonia divina, que tudo na criação está conectado, né? E que o homem tem muita dificuldade e tem muito preconceito contra essa ideia de que que o espírito humano possa ter evoluído a partir de um ser mais primitivo, né? E Kardec, ao final desse capítulo, tem um longo comentário de Kardec, onde ele fala, os espíritos não estão de acordo quanto a essa questão, né? Ele menciona que há basicamente 2 sistemas, em todas as mensagens que ele obteve. Há um sistema, esse que eu acabei de falar para vocês, que existe uma solidariedade
né, entre a alma humana e os princípios inteligentes dos animais mais simples, né? E existe também um sistema que diz que não, que o ser humano ele é único na criação. Ele não, os animais são os animais, o homem é o homem, e embora você possa ter tido uma compartilhar a evolução biológica, o espírito humano é único. Ele não descende ele não é uma transformação, né, de um princípio que vem evoluindo. E Kardec termina o capítulo colocando dessa forma. Ele fala, isso está em aberto, no momento não dá para a gente concluir essa questão, né? Fica para o futuro. Depois de Kardec, nós tivemos outras pessoas, outros espíritas famosos, como Gabriel Delany, por exemplo, que escreveu um livro chamado Evolução Anímica. Anímico é latim para alma, né? Então, a evolução anímica é a evolução da alma, onde ele discute do ponto de vista biológico e também do ponto de vista do princípio inteligente. E ele afirma que realmente ele opta pela primeira teoria, em que a nossa alma realmente evoluiu de seres mais simples e em um determinado momento nós sofremos uma transformação que nos torna humanos, que nos passamos a ser chamados de humanos. Mas ainda assim você pode perguntar, qual é essa transformação? O que realmente nos torna diferente, né? Essa é a questão que nós estamos em busca, né? Depois de Gabriel Delany, que foi mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX, nós temos agora, por exemplo, André Luiz, com Evolução em Dois Mundos, que é um livro bem científico, mas onde André Luiz coloca e reafirma novamente a evolução, existe uma solidariedade, né? Por que evolução em dois mundos? A evolução em dois mundos é o mundo material, o mundo biológico, e o mundo espiritual. Então, a evolução no mundo material e biológico caminham, o mundo espiritual e biológico caminham em dois mundos paralelos, né? O princípio inteligente encarna, avança, desencarna, encarna, ele promove a evolução biológica, né? E ao mesmo tempo que ele se aperfeiçoa também. Então, hoje, na visão espírita, é tranquilo dizer que nós acreditamos que existe uma continuidade. O que torna mais complicada ainda a questão. Se existe uma continuidade, existe um momento em que nós nos tornamos humanos. Existe um momento em que houve uma transformação que nos tornou humanos. E qual que é a dificuldade com essa questão? Emmanuel, em A Caminho da Luz, também fala que essa transformação não ocorreu na Terra. Emmanuel diz que essa transformação do reino pré-humano para o reino humano ocorre sob a supervisão de espíritos superiores em mundos superiores, né? Por isso que, inclusive, ele fala, né, que o famoso elo perdido jamais vai ser encontrado aqui na Terra, né? Os arqueólogos, os antropólogos procuram o elo perdido, né? Que é aquele ser que é justamente ali a fronteira do homem com um primata primitivo que não era homem, né? Antes de eu me tornar Homo sapiens, mas nunca foi encontrado esse registro fóssil dessa mudança. E Emmanuel fala, o motivo de você não ter encontrado é porque essa mudança não ocorreu na Terra. Ela ocorreu em mundos superiores, sob a supervisão de espíritos superiores que fizeram com que essa mudança se operasse e aí nós nos tornamos humanos. Bom, esse é o ponto que nós estamos hoje. Então, nós somos, o que nós chamamos, nos define como humano, é fruto de um processo evolutivo de milhões de anos, né? Aqui na Terra, o Homo sapiens, que é a nossa situação atual, acredita que tem uns 200 mil anos, né? E o primeiro ser que se separou de um animal mais primitivo e tomou a linha que nos tornaria humanos, ocorreu há uns 4, 5 milhões de anos atrás, aqui na Terra, né? Veja que eu estou falando do ponto de vista biológico, agora. Tá? O animal, o corpo animal que separou e se tornaria o homem hoje, o animal, o corpo físico, foi há um torno de 5 milhões de anos atrás. E o homem moderno não tem mais que 200 mil anos. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos, né, como que eu destruo o egoísmo no homem?
Os espíritos, meu amigo, isso é um desafio muito grande. Aí o que eles falam? Porque o homem ainda está muito próximo da sua origem. E ele tem uma influência muito grande da matéria. Os espíritos respondem isso. Kardec pergunta, como eu destruo o egoísmo no homem, né? Ele fala, o egoísmo tem origem na influência da matéria, né? Por assim dizer, do animal, né? da materialidade do corpo, né? O nosso primeiro elemento do ser humano, que é o corpo, é o animal humano, né? E o egoísmo nasce dessa influência e como, veja bem, eles falam, como o homem ainda está muito próximo da sua origem, essa influência é muito poderosa. Então, quando eu vejo uma escala evolutiva, como nós estamos olhando muito de longe isso, não sei se vocês percebem, eu estou olhando numa escala evolutiva de milhões. A vida na Terra tem 3 bilhões de anos. Então nós estamos olhando numa escala muito longa. O ser humano tem 200 mil anos de existência, como humano moderno, o Homo sapiens, né? Você teve alguma coisa intermediária aí, mas não é o Homo sapiens. Então nessa escala, nós somos humanos há pouco tempo. Os espíritos falam isso, porque o homem está muito próximo da sua origem. Por isso que é tão difícil demarcar essa fronteira, porque eu estou muito próximo dela ainda. Em termos evolutivos, o ser humano na Terra, ele ainda está muito próximo da sua origem humana, da sua transformação humana. Então, Kardec tenta, ele por mais culto que ele fosse, ele ainda não consegue. Você vê que ele, como eu comentei, ao final dessa sessão, Kardec coloca, ele deixa em aberto, ele prefere deixar em aberto. Só depois, com pesquisadores seguintes e com mais aprofundamentos, como André Luiz, por exemplo, né, e outros, Emmanuel, que isso foi esclarecido. E os espíritos falam, para o homem poder olhar para isso com mais clareza, ele precisa deixar o orgulho e a vaidade de lado, né? Muita gente se abala, fala, mas eu sou descendente de um macaco? Não de um macaco que existe hoje, mas de um outro ser que não existe mais e que lá atrás bifurcou, né? E uma desses ramos se deu origem ao homem. E o outro ramo deu origem ao quê? Quais são os nossos irmãos mais próximos hoje na Terra? Nós somos primatas e nós temos na Terra hoje 5 grandes primatas. Tem o homem, você tem o chimpanzé, você tem o gorila, o orangotango e uma espécie relativamente nova que era conhecida como chimpanzé pigmeu, mas que hoje é conhecida pela ciência como uma nova espécie, é um chamado bonobo. Então nós somos 5 grandes primatas, né? E esses não são macacos? Não são macacos, eles não têm rabo. Os macacos têm rabo. Esses 4 que eu falei, o gorila, o orangotango, o chimpanzé e o bonobo, eles não têm cauda. Eles andam eretos, uma boa parte do tempo, e nós sabemos que nós nos separamos deles em torno de 5 milhões de anos, e depois desses 5 milhões de anos, eles foram se separando. A última separação entre o bonobo e o chimpanzé não tem mais que 1 milhão de anos, em termos evolutivos. E por que eu estou falando disso? Mas por que você está falando disso? Porque esses seres, esses primatas superiores, que hoje são estudados com grande profundidade pelos primatologistas, eles nos ajudam a compreender essa fronteira. Eles nos ajudam a entender essa fronteira. Hoje a ciência, e já faz algum tempo, existe obviamente uma definição do que é ser humano científico, do ponto de vista científico. Essa definição vem mudando nos últimos anos rapidamente, por causa do avanço das pesquisas em primatologia. Por exemplo, não 50 anos atrás, qual era a definição de ser humano? O ser humano era o único ser capaz de usar ferramentas e ter uma cultura, ou seja, transmitir conhecimento, né, do pai por filho, né? Jane Goodall, que era uma primatologista famosíssima, que tem até filmes sobre ela está encarnada ainda, né? Passou 40 anos entre os chimpanzés, e ela, na tese de doutorado dela, derrubou essa tese, porque ela viu um chimpanzé usando uma vareta para extrair cupins de dentro de um cupinzeiro, usando folhas como esponja para absorver água e beber água. E se o filhote não vê esse comportamento, ele não consegue reproduzir. Ou seja,
E com isso, quando ela mandou isso para o orientador dela na Europa, falou, você acabou de transformar a definição do que é humano. Foi a resposta dele. Porque você viu um animal não humano usando ferramentas e transmitindo esse conhecimento para o seu filhote. Se o filhote não tiver essa informação, ele não consegue fazer aquele comportamento. Isso é cultura. Tem macacos que usam, e outros animais que usam pedras, né? Passarinhos que pegam pedras para quebrar castanha. Isso é uso de ferramenta. Né? Não é transmitido como... O chimpanzé é o único que consegue transmitir isso, tá? Para o seu filhote. Então, caiu essa fronteira. Uma outra fronteira que se tinha, inclusive no livro dos Espíritos é falado isso, que o ser humano tem consciência de si mesmo. Né? Você pega um bebê, uma criança pequena, e o pessoal faz isso, você faz experimentos para ver em que idade ele toma consciência de que ele é um ser independente da mãe. Porque a criança muito pequena, ela se confunde com a mãe. Né? Ela acha que ela é a mãe é uma... Por isso, quando a mãe sai de perto, ela fica maluco. Né? Como que eles fazem isso? Eles pintam uma marca de tinta na testa da criança, sem que a criança perceba, e põe ela na frente do espelho. A partir de uma certa idade, ela leva a mão na tinta. A hora que ela olha no espelho, ela se reconhece e leva a mão na marca de tinta. Só a partir de uma certa idade. Um chimpanzé faz isso também. Se você pintar uma marca de tinta na testa dele e botar na frente do espelho, ele vai levar a mão na testa. Ele tem consciência que ele está olhando no espelho e está se vendo. Então a consciência de si mesmo não serve como fronteira entre o homem e o animal. Inteligência, o próprio Kardec fala numa das questões que ele coloca, que inclusive a primeira questão que ele coloca, que é notório que certos animais são mais inteligentes que muitos homens. Isso, o próprio Kardec fala isso na própria pergunta que ele faz. Então, há animais extremamente inteligentes, em termos de habilidades, de capacidade de aprender. Né? Chimpanzés, orangotangos aprendem a linguagem de sinal no nível de uma criança de 3 a 4 anos. Como é que se consegue se comunicar. Né? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou tentando trazer essa fronteira para ver onde que não dá mais. E onde que o Espiritismo nos fala, daqui para diante é só humano. Então eu falei do uso de ferramentas, caiu há uns 50, 60 anos atrás. A consciência de si mesmo já caiu. Qual seria uma outra possibilidade? Recentemente se colocou que seria a ideia de empatia. O ser humano é capaz de ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro. Esse é um negócio extremamente sofisticado, elaborado, né? Recentemente se observou um bonobo que estava na cela dele num centro de pesquisa e um passarinho veio e bateu na grade e caiu. O passarinho trombou na grade e caiu, mas não morreu. Então é uma fêmea, bonobo. Ela desceu lá, pegou o passarinho, percebeu que o passarinho não estava morto. Ela pegou o passarinho com muito... Esses animais são extremamente fortes. O chimpanzé tem a força de 5, 6 homens. Né? Um bonobo é um pouco menos, mas também é muito forte. Pegou com toda a delicadeza o passarinho, levou, colocou num lugar, dava comida, dava água. Aí pegava ele assim, levantava e tentava fazer ele voar, soltava. O bonobo não voa. E ele não é um passarinho. Mas ele foi capaz de se colocar no lugar de um animal de outra espécie. Isso é extremamente sofisticado. Ele pegava e ela foi ajudando até que o passarinho se recuperou e levantou o voo da jaula. Isso é empatia. Por um ser totalmente diferente de mim. O homem às vezes tem dificuldade de ter empatia pelo próprio humano. Às vezes tem dificuldade de ter empatia pelo próprio humano. Um macaco demonstrou empatia por um ser de outra espécie. E ainda teve a inteligência de compreender que ele precisava voar. Que a natureza dele era essa. Então, se existe uma diferença, ela não pode ser quantitativa. Ela tem que ser qualitativa. Para você ter uma diferença definitiva entre humano e não humano, ela não pode ser um grau de inteligência, um grau de empatia, um grau de habilidade. A diferença, para ela existir, ela tem que ser de qualidade. Nós temos que ter uma habilidade, uma qualidade que nos distingue desses outros nossos irmãos. Né? Não basta ter um grau diferente de inteligência. Obviamente nós somos muito mais inteligentes que um chimpanzé, mas isso não é distinção, porque eles são inteligentes também. Por exemplo, você tem
Tem um caso de um grupo de chimpanzés, eles vivem em grupo também, e que você tem três, eles têm sempre um líder, né? Um macho alfa, né? Aliás, isso é uma coisa que até recentemente os chimpanzés eram muito citados para você justificar a natureza humana, o comportamento humano. Muitos desses primatologistas trabalham em departamento de psicologia, não em departamento de biologia. Eles analisam o comportamento animal para estudar o comportamento humano. Uma boa parte dos primatologistas trabalham em departamento de psicologia humana, tá? Porque eles fazem um paralelo muito próximo, né? Por exemplo, eu vou citar rapidamente um exemplo também de uma situação que eu pelo menos fiquei impressionado quando eu soube. Você tinha um líder, bem rapidamente, você tinha um líder, né? O líder tem sempre um líder, um macho alfa. Chegou um outro, derrubou ele. Ele caiu, ficou ali no grupo, tal, no status mais inferior. Aí chegou um terceiro e derrubou esse. Então tinha um e os outros dois predecessores dele estavam ali na comunidade, certo? Um já era bem velhinho, o outro era mais jovem e o que estava no domínio era o mais forte de todos, né? O que eles fizeram? Esse mais velho, que era o mais sábio e mais experiente de todo, se aproximou do outro que tinha caído e falou: vamos fazer uma aliança para derrubar o que está em primeiro lugar. Mas para isso ele precisava conquistar o que estava em segundo, que tinha ficado em segundo lugar. E uma hora eles tiveram uma desavença, tal, e é muito comum eles terem desavença. Esse segundo bateu no mais velho e machucou a perna dele. Machucou a perna. Ele ficou machucado um tempo, tal, né? E ele sarou. Esse mais velho sarou da perna. Só que quando ele estava na vista desse segundo, ele mancava. Quando o outro não estava vendo, ele não mancava. E os cientistas perceberam isso. Mas ele tá bom, por que ele está mancando? Aí eles perceberam que quando esse segundo, que ele queria fazer aliança e ter a simpatia dele, estava vendo, ele mancava, para o outro sentir remorso de que tinha batido nele. Você não devia ter batido em mim, isso não está certo. Mas quando ele estava longe, ele estava curado, ele não mancava mais. Tá? Até que ele conseguiu a simpatia, os dois se reuniram e derrubaram o líder. Na verdade, eles mataram ele. Né? Mataram o que estava em primeiro lugar, e o que estava em segundo voltou a assumir, e ele dava certos privilégios para o que estava em terceiro, que se tornou em segundo agora. Privilégios com reprodução e alimentação. Esse nível de elaboração, vocês sabem onde a gente vê esse tipo de coisa, né? Na nossa sociedade. Então, isso vai muito além do que se esperaria de um animal como esse. Empatia, esse nível de complexidade social, né? E por muito tempo o chimpanzé foi usado como um argumento para justificar o comportamento humano. Né? Por que o homem é competitivo? Né? Por que o homem tem, apesar do verniz da civilização, nós temos todos esses comportamentos primitivos, né, que esses animais demonstram, né? Que esses animais, esses primatas superiores demonstram. Recentemente se provou, né, inclusive um desses primatologistas chama Frank Walls, né, bem famoso, ele estudou os bonobos, e os bonobos eles têm também características de empatia, de cuidado com os mais velhos, com os fragilizados, né? Ou seja, se mostrou que também no reino animal você tem sementes de boas qualidades. Não é só competição, domínio do mais forte. Você tem colaboração, você tem empatia, você tem, por exemplo, casos de um aí não era nem um primata superior, era um chimpanzé, um babuíno que tinha nascido com deficiência mental e ele não entendia as regras da sociedade. Eles têm regras muito rígidas de hierarquia. Ele tinha uma fêmea, tinha deficiência mental, o macaco, mas ela era tolerada no grupo. Era cuidada, ela fazia as besteiras dela, enfrentava o líder lá, fazia coisas que não podia ser feito, mas eles toleravam ela, eles compreendiam que ela não tinha condições de compreender tudo aquilo. Outra era deficiente física, nasceu sem as pernas, eles carregavam ela para baixo e para cima, ela chegou a engravidar e ter filhos, né? Quando eles se deslocavam, eles carregavam ela com ele. Ou seja, você tem não só, inclusive isso
é comum, às vezes, até no meio espírita, se pensar que as características que nós herdamos dos animais são as negativas. Competição, violência, né? Você tomar o poder, buscar o privilégio de reprodução. Não, hoje chegou num ponto de você entender que há sementes também das características boas, como esses vários exemplos que eu dei. Tem muitos outros que eu não vou citar. Puxa vida, se todas essas sementes estão nesses nossos irmãos, né? E do ponto de vista biológico, nós compartilhamos mais de 95% do genoma deles. Nós somos mais aparentados de um chimpanzé, biologicamente, 10 vezes mais do que um rato é de um camundongo. Geneticamente, nós somos 10 vezes mais parentes de um chimpanzé do que um rato é de um camundongo, do ponto de vista biológico. Então, o corpo não serve de distinção. O comportamento, pelos exemplos que eu dei, você vê que você tem a semente de quase todo o comportamento humano, ou se não falar todo, hoje eles acreditam que todo o comportamento humano, você tem pelo menos a semente dele nesses animais superiores, os primatas, as baleias, os golfinhos. Onde está essa distinção, então? Se não é em nada disso que nós falamos. Vamos recorrer à doutrina espírita. O único lugar onde eu achei uma distinção em que você realmente foi falado, o que define o ser humano é isso, foi no Livro dos Espíritos. Quando Kardec aperta os espíritos bastante, em 2 lugares eles falam a mesma coisa. O que eles dizem? O que distingue o homem é a faculdade, em um dos lugares, ele fala, é a faculdade de pensar em Deus. O homem tem a faculdade de pensar, de conceber a divindade. E num outro lugar ele fala, o homem é o ser em que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Podem conhecê-lo. Então, essa distinção está num nível muito mais distante do que a gente poderia esperar. É algo muito mais espiritual, é uma faculdade intrinsecamente espiritual. E eu entendo que, talvez me arrisco a dizer, que as dificuldades que nós temos na nossa sociedade ainda hoje tem muito a ver com isso. Porque nós nos achamos superiores aos animais, e de fato nós somos, e os espíritos falam, o ser humano é um ser à parte na criação, porque só ele tem essa faculdade de conhecer a Deus, de conhecer e de pensar, de conceber a divindade. Mas ele não quer dizer, ele não diz, ele diz que nós temos a faculdade, a capacidade de conhecer a Deus. Ele não diz que nós conhecemos Deus. E eu acredito, né, aí é uma contribuição minha, eu deixo para vocês como reflexão, que esse é o ponto nosso hoje. Nós estamos, e os espíritos falam, nós estamos muito próximos da nossa origem. Então, nós ainda não conquistamos, nós ainda não tornamos real, material, essa nossa capacidade, essa nossa faculdade de compreender, de conhecer Deus. Todo mundo vai, mas eu sei o que é Deus, eu penso em Deus, né? Tem todas as religiões. Desde que o homem é homem, ele pensa numa divindade, mais ou menos sofisticado esse pensamento. Mas o conhecimento de Deus. Será que o ser humano coletivamente na Terra hoje conhece Deus realmente? E o que significa conhecer a Deus? Basta pensar, Deus existe? Qual que é a experiência do conhecimento de Deus na nossa vida? É simplesmente, não, Deus existe, beleza. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Pronto, conheci a Deus. Eu acho que não. E as dificuldades que nós vivemos no nosso mundo hoje, nesse momento difícil, eu diria, é porque nós ainda não realizamos essa
potencialidade que nos define como humanos. Ela ainda, de maneira, obviamente, há indivíduos, sempre houveram indivíduos à frente do seu tempo na humanidade, né? Sempre houveram, graças a Deus, né? A misericórdia de Deus permite que esses espíritos encarnem para nos ajudar, né? Mas coletivamente a humanidade terrestre ainda não realizou essa faculdade, essa compreensão de conhecimento de Deus. Houve uma oportunidade em que Jesus estava quase sendo apedrejado, muitas vezes, tanto é que acabaram, né, crucificando ele. Muitas vezes ele era alvo de violência dos hebreus, né? E numa dessas oportunidades, ele questiona, mas por que vocês estão, falando de uma maneira bem, né, tem a passagem do Evangelho, Jesus fez muitos milagres, e como o povo era um povo muito grosseiro, né, mais grosseiro do que nós somos, o milagre era uma coisa que saltava aos olhos. Era usado para convencer o povo, né? E Jesus falava isso abertamente. Eu estou operando milagres em nome do meu Pai. Né? E aquilo era uma coisa extraordinária, né? Que ele fazia. E aí eles falam, não, nós não queremos te apedrejar porque você faz milagre, mas porque você blasfema. Você diz que você é o Cristo de Deus. Você é o Filho de Deus. Né? Você é o Filho de Deus. E isso é blasfêmia. E eles estavam para apedrejar ele. Aí o que Jesus faz? Jesus cita um texto, uma passagem dos Salmos, capítulo 82, versículo 6. Deixa eu ver, só confirmar. Capítulo 82, versículo 6. Isso. Salmos 82, 6. O que diz em Salmos 82, 6? Vós sois deuses. A gente às vezes pensa, eu pensava, por exemplo, que Jesus tinha falado isso. Não. Ele cita o Velho Testamento. Está lá em Salmos 82, 6. Vós sois deuses. Então, quando Jesus diz isso, e a gente junta tudo que a gente falou aqui, aí sim, e a gente fala que os Espíritos disseram que o que nos define é a capacidade de pensar e conhecer Deus, e Jesus nos diz, vós sois deuses. Então, essa natureza divina talvez seja, não que um cachorro não seja uma criatura de Deus, mas não nesse sentido. Não nesse sentido de que eu consigo conhecer realmente a Deus. Então, esses filhos de Deus, né, quando Jesus fala isso, vós sois deuses, ele lembra essa passagem do Velho Testamento, talvez aí esteja no Evangelho essa ideia de que a possibilidade de compreender a natureza divina é porque nós temos essa natureza divina em nós. Então o filho pode compreender o pai. O filho pode conhecer o pai. E aí isso nos separa dos outros animais, dos outros seres, os outros animais aqui na Terra, pelo menos, né? Nós sabemos que a evolução prossegue para angelitude, para níveis de evolução que a gente não compreende, né? Mas nós aqui temos esse salto que nos tornou humano. Então eu vejo em vós sois deuses a maneira que Jesus, ao ele trazer essa passagem, ele nos coloca, vocês, o ser humano, ele é diferente, ele é único, e ele pode, por ser um Deus também, né, ter um Deus interior, ele pode se aproximar da divindade de uma maneira que nenhum outro ser na Terra pode. E então nessas duas passagens, inclusive Kardec, Kardec não dá muita ênfase, não dá ênfase nesse aspecto que os espíritos colocam, mas são as duas únicas frases em que eles taxativamente colocam o que é ser humano. Eles falam essas duas frases nesse capítulo sobre o homem e os animais. Em duas questões ali, eles falam essa frase. A faculdade de pensar em Deus e a
capacidade de conhecê-lo, a possibilidade de conhecê-lo. E essa possibilidade que eu coloco, que hoje no terceiro milênio, talvez realizar essa evolução, essa transformação para uma humanidade de regeneração, seja reconhecer essa natureza divina e entrar realmente em contato com Deus. Talvez primeiro com o Deus interior nosso e através dele com o Deus Todo-Poderoso. Porque nós, quando ele fala vós sois deuses, certamente não é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus interior, nossa essência divina. Então, a humanidade ainda não está realizada, talvez. Nós precisamos nos tornar seres humanos realmente. Nós precisamos transcender essa herança que nossos irmãos têm, né? Que inclusive cria uma solidariedade, né? Eu acho que essa visão de que nós evoluímos também de seres mais primitivos, e obviamente está subentendido que eles também vão evoluir, nós sabemos isso, né? Deveria nos causar um sentimento de solidariedade profunda com todos os seres vivos, né? Porque dá um novo sentido a ser irmão, né? Eu não sou só irmão dos homens, eu sou irmão de toda a criação, em particular de todo ser vivo. Eu compartilhei e compartilho com ele um processo evolutivo. Então, além de ter essa consciência, que hoje talvez iria na direção da consciência ecológica, né? De você respeitar a natureza, também de eu realizar isso em mim mesmo, como uma consciência de Deus. Uma consciência da minha natureza divina, para que eu me torne realmente humano. Eu realize a minha humanidade. Desculpa, eu não me torne, mas eu sou humano, mas eu realize a minha humanidade. E eu transformo essa potencialidade em algo real. Então, a segunda parte, né, o segundo momento, esse foi um momento objetivo, em que eu trouxe elementos do espiritismo, elementos da ciência, procurando colocar esse cenário, nos colocar como seres humanos nesse cenário evolutivo da Terra. E nos situar diante desses nossos irmãos, desses irmãos que agora estão sendo estudados com mais profundidade, né? Esses estudos estão avançando muito de primatologia, porque obviamente você tem meios hoje que naquela época não se tinha de observação. Você pode pôr uma câmera lá no meio da selva e deixar gravando, né? E você tem acesso a conhecimentos, a informações que nessa época não se podia ter. E também o conhecimento humano avançou. Então, eu acredito que esse entendimento dos primatas superiores pode trazer uma contribuição importante, né? E do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do evangelho espírita, esse elemento da divindade. Como que eu poderia ter agora, então, uma experiência subjetiva disso? Eu falei de uma maneira objetiva, né? Como que eu posso ter uma experiência subjetiva? Então eu vou propor para vocês um rápido exercício, em que nós vamos pedindo sempre o amparo, a permissão e a misericórdia de Deus, dos bons espíritos, que em nome dele nos assistem, buscar uma experiência, uma simples experiência de contato com a minha natureza divina, com o meu Deus interior. Vocês topam? Então eu vou pedir primeiro que vocês, como a Ana fez no início, né, assumam uma postura de tranquilidade, de acalmar a mente e o coração. Vamos prestar um pouco de atenção na respiração também. Aprofunde a sua respiração um pouco, calmamente. Vamos respirar pelo nariz, respirando profundamente. Preste atenção na sua respiração. Respire profundamente. Ouça seu coração. Preste atenção nas batidas do coração.
Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de sempre de quem nos reunimos, e aqueles que, em Teu nome, Pai, nos assistem, pedimos a permissão, rogamos o amparo para esses momentos em que humildemente buscaremos nos aproximar, experimentar, perceber a nossa natureza divina como seus filhos que somos. Dai-nos o amparo, a proteção, para que encontremos em nosso mundo interior essa realidade de filhos de Deus, de deuses que somos, como nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Permaneça respirando, se permita a sua atenção ser suavemente conduzida. A tua atenção será conduzida com muito carinho, com muita suavidade, para uma percepção que é sua. Pode ser uma percepção interior, uma percepção de uma presença externa. Se permita ser conduzido suavemente. Permaneça atento, humildemente atento. Coloque em seu coração um sentimento de amor. Encha seu coração de amor. Amor por toda a criação. Irmanados que estamos. Encha seu coração de um amor por tudo e por todos, indistintamente. Ame, traga em seu coração esse sentimento doce e suave de amor. E preste atenção no divino em você. Nós agradecemos do fundo do coração, humildemente, ao amparo, a proteção e essa oportunidade que nos foi dada de nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Que assim seja. Todos bem? Algum comentário? Ninguém quer comentar nada? Tudo bem, é uma experiência subjetiva, e isso significa ser subjetivo. É de cada um, certo? Esse é um exercício que não deixa de ser um exercício de autoconhecimento, né? De conhecimento da nossa verdadeira essência, do reconhecimento do Deus em nós, da nossa humanidade essencial. É isso que eu tinha para nós hoje. Agradeço, muito obrigado. Acho que aperta aqui. Muito obrigada. Gratidão, viu?
eu acho que dispensa o passe coletivo. Você já deu o passe coletivo. Eu acho que isso foi mais do que um passe, né? Espero que os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando tenham conseguido, junto com a gente, fazer esse exercício. Que toda a energia que a gente, com essa proximidade de Deus, né? Quando a gente entra em silêncio e presta atenção nessa grandiosidade, a gente recebe muita energia. E eu peço que os nossos irmãos, então, a gente sempre pede para eles colocarem uma água, que coloquem perto. Então, com esse exercício do André, pedimos aos nossos mensageiros, os amigos, a Jesus e os mensageiros que trabalham junto a Jesus no nosso planeta, vão a cada um neste momento e coloque na água o remédio necessário para as dores do corpo físico, mas também do nosso espírito. Que consigamos ser seres humanos melhores, consigamos mudar para melhor, mudar um pouco por dia, para cada vez chegarmos mais perto de Deus. Agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, a todos que estão presentes, que Jesus abençoe a todos nós, que essas bênçãos se estendam em seus lares, até suas casas, a todos que nos assistem. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Damos então por encerrado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. O Alexandre sempre coloca um texto no final. E o texto de hoje, né, sobre a palestra é o ser humano na visão espírita. Ele colocou: é tempo de sorrir. Reserve tempo para trabalhar. Este é o preço do êxito. Reserve tempo para pensar. Esta é a fonte do saber. Reserve tempo para divertir-se. Este é o segredo da juventude. Reserve tempo para ser amigo. Este é o caminho da felicidade. Reserve tempo para sonhar. Este é o meio de ligar uma estrela à sua vida. Reserve tempo para amar. Este é um privilégio concedido por Deus. Reserve o tempo para ser útil ao próximo, pois a vida é demasiadamente curta para sermos egoístas. Reserve tempo para sorrir. Esta é a música da alma. Tempo é questão de preferência. Só finalizou a sua palestra. Muita gratidão, André. Foi uma aula e foi um exercício fantástico pra gente. Que número que tá aí, Lê? Então, mas qual o número que tá aí? Que número parou? 8. André, fala pra mim um número de 1 a 8. 1 a 7, desculpa. 1 a 7, 4. Mas... Muito bom. André, mais um. Mais um número, André. Mais um. É. 5? Que bom. Que bom. Ficou pra família. Você combinou, né? Estava do lado, hein? Boa noite a todos, muito obrigado. Lembrando que amanhã tem o estudo do Livro dos Espíritos. Obrigada, boa noite.